1 Samuel, capítulo 3. Esse vai ser um dos textos que nós queremos usar hoje à noite. E nós queremos falar um pouquinho sobre seguir Jesus. O que é necessário fazer para que possamos seguir Jesus? O que é necessário fazer para que aquele que porventura queira possa seguir Jesus? 1 Samuel, capítulo 3. Eu passo a ler a partir do versículo de número 4. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe havia sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Então, irmãos, eu anotei aqui para compartilhar com vocês algumas atitudes ou algumas coisas que é necessário fazer para seguir Jesus. E a primeira coisa que eu anotei aqui, irmãos, é que para seguir Jesus é necessário entender o chamado. Eu vou repetir. Para que você possa seguir Jesus, é necessário entender o chamado. É necessário entender que Deus quer falar contigo. É necessário entender que Deus quer que você compreenda essa verdade. No exemplo que nós observamos, Samuel ouviu o chamado por 3 vezes. Mas não conseguia entender que era Deus, e mais do que isso, ele não conseguia entender que Deus queria falar com ele. Vivemos, irmãos, uma vida na igreja, às vezes uma vida inteira, sem entender o que é que Deus tem para mim, fazendo coisas aqui, fazendo coisas ali, coisas boas até, mas não são aquelas que o Senhor quer que eu faça, porque eu não estou entendendo o que Deus tem para mim. Então, o que é necessário fazer? Eu preciso entender o chamado. Samuel não estava entendendo, e a palavra diz que Samuel não estava habituado a conversar com o Senhor. E aí, irmãos, a gente olha para a vida cristã e a gente percebe que muitas vezes nós não aprendemos a conversar com Deus. Nós não aprendemos a ouvir Deus. E nós não nos esmeramos na prática de ouvir e de entender o que Deus está falando para nós. Sabe, às vezes as pessoas já me procuraram dizendo: pastor, olha, eu não sei o que fazer da minha vida. Eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu ainda não entendi o meu chamado e o meu ministério. Gente, Deus nunca deixa ninguém em dúvida com relação à vontade dele. E eu repito isso: Deus não nos deixa em dúvida com relação à vontade dele.
Às vezes há algo para fazer um pouco mais complicado, mas a palavra de Deus fala de intimidade com Deus. Então, existem coisas no chamado que Deus vai revelar para quem lhe é íntimo, para quem conquista o coração de Deus com a sua caminhada e com o seu testemunho. A gente percebe discussões sem medida acerca da palavra de Deus, e ela é muito, muito, muito clara, porque Deus comunica-se conosco de maneira clara. Irmãos, Deus é detalhista. Foi assim com Moisés, quando para fazer o tabernáculo, foi assim com Noé. Deus deu a eles detalhes, porque Deus é detalhista. Então, tudo aquilo que Ele tem para te fazer, para mim fazer, isso vai estar claro na palavra, irmãos, que é o principal meio de comunicação. Mas Deus é soberano e Ele pode te abençoar com uma outra maneira. Cuidado que eu estou falando aqui, tá? Não é o meu forte, mas eu entendo que Deus é soberano. Ele pode usar um sonho, uma visão, o que Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele pode. Mas você precisa pagar o preço para estudar a palavra, para entender a palavra, para se tornar sensível à voz do Senhor. Então, se você quer seguir Jesus, se você quer servir Jesus, você precisa ligar as suas antenas, conectar-se com Ele de verdade, para então entender o chamado. Senhor, o que o Senhor tem para me fazer? Então, irmãos, eu alistei aqui nas minhas notas o primeiro passo, nesse caso, para seguir Jesus. Você precisa entender o chamado. E a aplicação imediata que eu faço para você que tem feito uma profissão de fé, você tem entendido o chamado? Ou você está tirando para todo lado para ver se acerta em alguma coisa? Deus tem projetos pessoais, definidos para mim e para você. A obra que eu tenho que fazer, só eu posso fazer. Mas o chamado que você recebeu é seu, e você vai responder por ele diante de Deus. Tenha você facilidades ou não, tenha você ajuda ou não, é importante lembrar, você é responsável, assim como eu, por entender o chamado de Deus. Ok? Anotei aqui em segundo lugar o seguinte: para seguir Jesus, é necessário travar uma briga comigo mesmo. O que a Bíblia diz, negar a si mesmo. Sabe, irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande, mas muito grande. E por causa dessa dificuldade, irmãos, nós encontramos e nós vimos nos outros o motivo para que eu não faça o que eu devo fazer. E aí vocês vão perceber comigo que quando a gente conta uma história, aí você diz assim: bati meu carro. Eu bati na traseira do carro do outro, porque ele parou de repente, porque ele não sinalizou. Então nós incluímos sempre um mais, e esse mais significa dividir com os outros a culpa que às vezes é só minha. Então eu preciso, irmãos, aprender a lidar comigo mesmo. O pastor Cláudio diz que eu preciso me resolver na minha caminhada cristã. Renunciar à minha carne, renunciar às minhas vontades, são os primeiros passos, irmãos, que eu tenho que tomar nessa luta pessoal, de sufocar a minha natureza, de sufocar a minha carne. Nós vamos precisar, irmãos, lutar constantemente com isso. A palavra de Deus nos ensina em Filipenses que Jesus sabia o que era para fazer. Jesus veio a esse mundo completamente resolvido quanto ao seu ministério. E Jesus sabia das dificuldades que ele teria. E agora isso é crivo meu. Jesus decidiu abrir mão da sua divindade, dos seus poderes divinos, porque eu imagino que Jesus seria tentado. Lembro de um jovem amigo meu,
vivemos um tempo junto, fiquei na igreja com eles 12 anos, e ele era militar, ele era do trânsito, ele usava o bonezinho branco, e naquela época, 1986, eu ainda jogava bola, e a gente ia de gameleira lá para o Santa Amélia jogar bola. E teve um dia que nós saímos de casa atrasado, e quando nós chegamos na Padre Belchior, esquina com Paraná, o ônibus estava parado no ponto, e nós corremos, e quando a gente chegou, o ônibus arrancou. Ele olhou para mim e falou assim: se eu tivesse com o meu cap branco. Ele estava dizendo, eu ia usar a autoridade que eu tinha, em benefício próprio. Então Jesus abriu mão, e veio para esse mundo cumprir a vontade do Pai, desprovido de ferramentas que poderiam dificultar para ele. Por que eu digo dificultar? Porque Jesus teve muitas oportunidades de usar o seu poder em benefício próprio, mas ele não o fez, porque ele havia renunciado isso para preferir a vontade de Deus. Ele abriu mão da sua vontade, ele renunciou seus direitos para poder defender os interesses de Deus. E aí, irmãos, se nós quisermos seguir Jesus, é necessário nos despir das nossas razões e dos nossos direitos. E aí nós olhamos para Jesus na sua trajetória, Jesus sofrendo, Jesus sendo humilhado, Jesus sendo esbofeteado, Jesus sofrendo cusparada, mas ele não reagiu. Sabe por que Jesus não se ofendeu, irmãos? Porque ele havia abrido mão dos seus direitos. E ofensa vem quando alguém invade meu espaço. E aí nós falamos assim: onde termina o seu direito, começa o meu, não é assim? E a gente dizendo, olha, eu sou servo, mas eu tenho alguns direitos. E aí os nossos problemas, as nossas ofensas acontecem quando alguém viola um direito que eu como servo não tenho. E irmãos, isso não é utopia, não pode ser. Jesus abriu mão, e Jesus passou por tudo que passou, porque ele decidiu no seu coração abrir mão dos seus direitos para poder buscar os direitos de Deus, senão não tem jeito. Então, para seguir Jesus, é necessário abrir mão dos nossos direitos, é necessário renunciar à nossa própria vontade. Irmãos, humanamente falando, isso é prejuízo. Jesus glorificou a Deus porque ele cumpriu a tarefa que ele tinha para cumprir, porque ele mesmo tirou da sua vida aquilo que podia ser o empecilho. Então, seguir Jesus depende de um entendimento do chamado. Seguir Jesus depende de uma disposição minha de negar a mim mesmo. Eu anotei aqui também: seguir Jesus precisa de disposição para pagar o preço. Nesta caminhada, na tentativa de servir o Senhor, nós encontramos muitos irmãos desanimados. Eu estou falando de obreiros, mas eu falo também de crentes que decidiram seguir Jesus, mas que não decidiram a pagar o preço. Irmãos, tudo nessa vida tem um preço. Seguir Jesus também. E aí Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e todos os dias, nota, tome a sua cruz e siga-me. Há um ditado popular, largamente difundido, onde as pessoas dizem assim: nós precisamos matar um leão por dia. E se porventura eu não conseguir matar hoje, amanhã tem 2. Mas não é o leão de laranja aqui, não. E aí, irmãos, quando Jesus fala de cruz, cruz fala de peso. Servir a Deus inclui suportar peso. Cruz fala de preço alto. Se nós quisermos seguir Jesus,
temos que pagar preço. E tem igreja pregando uma vida fácil. Essa não é a pregação de Jesus. Seja quem pregar, o evangelho verdadeiro tem gosto de cruz, tem cheiro de cruz, tem peso de cruz, tem uma realidade de cruz. Mas a cruz fala de dor, que o próprio Senhor Jesus sofreu na carne. Cruz fala de humilhação. E nós temos dificuldade com isso. A gente sempre tem uma resposta para dar. A gente não pode levar desaforo para casa. Jesus nunca revidou, porque ele sabia do preço que tinha que pagar. Sabe, irmãos, às vezes eu quero ensaiar uma revolta comigo mesmo, mas eu lembro, olha, eu sabia. Eu não fui enganado. Eu tive um pastor que me orientou e que me disse, olha, vai custar, mas haverá um momento em que a glória vai chegar. Cruz fala de sofrimento e cruz fala de morte. Jesus morreu numa cruz, mas cruz fala de vitória, porque foi lá na cruz com a sua morte que ele venceu a própria morte. E aí, se nós quisermos chegar a algum dia, a algum lugar, nós precisamos trilhar com cuidado os passos de Jesus. Então, seguir Jesus exige disposição para pagar o preço. Anotei também mais uma coisa aqui, irmãos. Para seguir Jesus, é necessário disposição para abrir mão. Mas abrir mão do quê? De tudo aquilo que se torne um empecilho para que você desenvolva o trabalho que Deus te mandou. E eu vou repetir. Para caminhar com Jesus é necessário abrir mão de tudo aquilo que é necessário. E alguém me questionou uma vez sobre isso. Será que eu preciso abrir mão de tudo para servir a Deus? Bom, isso aí depende de cada um. Aquele jovem rico, cuja história é relatada na Bíblia e nós a conhecemos, ele disse, mestre, eu vou te seguir. O que precisa fazer para que eu herde a vida eterna? E aí Jesus disse para ele, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Agora, nós sabemos que, e o próprio Jesus sabia, que vender o que ele tinha não ia garantir lugar no céu, mas Jesus sabia que o que ele tinha, os bens que ele tinha, eram um empecilho para ele. E a palavra de Deus diz que aquele jovem ficou triste porque ele era muito rico e ele não quis pagar aquele preço. Então você que tem ouvido o chamado de Deus, você tem que saber o que está te impedindo. E eu queria dizer uma coisa para você. Se Deus te chamar e tiver alguma coisa impedindo a sua obediência, Ele vai tirar. E eu lembro de um jovem que dizia, Deus está me chamando, pastor. E Deus está me chamando. E passou uns 3, 4 anos falando a mesma coisa. E ele dizia assim, mas eu tenho que cuidar da minha mãe. É bacana cuidar da mãe. E um dia alguém disse para ele, olha irmão, se Deus está te chamando e tua mãe está impedindo, Ele vai tirar o empecilho. E aquele jovem nunca mais falou em servir a Deus. E recentemente a mãe dele morreu. Não sei se ele vai agora mudar. Então veja o que é que você está colocando como empecilho para não servir a Deus, caso você está ouvindo a voz dele chamando, porque ele vai remover do caminho aquilo que impede, caso você queira. Então, irmãos, é necessário abrir mão daquilo que precisa. Jesus disse certa vez, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A palavra tesouro significa, ou faz alusão àquelas coisas todas aquelas coisas que eu considero mais importante do que o reino.
É por isso que Jesus diz: para servir e para vir após mim, você tem que renunciar. Eu preciso estar livre, irmãos, desprovido, pronto para servir a Deus e pronto para buscar os interesses de Deus. É por isso que o jovem que ainda não casou, se você por acaso tem desejo de servir a Deus, procure uma moça que também queira, e vice-versa. Senão você vai criar uma briga consigo mesmo, e Deus vai cobrar de você, porque você tem possibilidades de fazer uma escolha bem feita. Então, para seguir Jesus, eu preciso abrir mão. E tem um versículo aqui muito interessante. Eu queria pedir a ajuda de alguém para ler para mim, Lucas capítulo 14, versículo 26. Qualquer um dos nossos irmãos ou irmãs. Lucas 14, 26. Quem tem aí Lucas, capítulo 14, versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Notem a palavra aborrecer, em algumas traduções significa odiar. Mas Jesus não está ensinando que você precisa criar um problema com seu pai e com sua mãe para servi-lo, não é isso que ele está dizendo. Quando a gente nota Mateus capítulo 10, a palavra aborrecer ou a palavra odiar significa amar mais ou amar menos, dependendo da condição. Por exemplo, se eu amar os meus pais mais do que a Deus, eu não posso segui-lo, ou os meus filhos, ou a minha esposa, ou meu marido. Mas qual é o ensinamento, irmãos? O ensinamento não é para que você seja irresponsável com relação a esse compromisso de família. Mas Jesus te amou mais do que teu pai, tua mãe, tua família. Então eu preciso entender que Jesus quer o primeiro lugar na minha vida. E se eu sou casado e Deus me chamar e eu tiver uma atitude bíblica em relação ao chamado, Ele vai trabalhar no coração de quem de direito, seja minha esposa, seja meus filhos, seja meus pais. Porque Deus é aquele que precisa e quer o primeiro lugar na minha vida. Então eu preciso aprender a priorizar Deus. E quando a gente estava no seminário, no último ano, todos os alunos do último ano, eles eram chamados pelo reitor, né? E eles eram orientados. E eu lembro o reitor falando comigo: ó, tem uma moça aí, e ela tem dado sinais de que vai ser uma boa companheira para o ministério. Ele ficava meio que fazendo uma propaganda das irmãs. E nós estamos aí, tia Aline e eu, nessa luta já. E Deus nos deu 2 filhas que estão envolvidas também na obra. Mas a gente viu outros obreiros que não pôde continuar porque a família não estava com ele. Então, se você quer seguir Jesus, você precisa aprender a abrir mão daquilo que se constitui numa dificuldade, para que você possa seguir Jesus. Às vezes é um emprego bacana, mas servir a Deus, com certeza, é infinitamente melhor. E aí eu quero concluir a minha fala aqui, irmãos, dizendo que para seguir Jesus é necessário olhar atentamente para Ele. Nessa caminhada cristã, a gente ouve muitas vozes paralelas. Seguir Jesus, irmãos, é uma tarefa que exige concentração. Então você que é habilitado, imagina você dirigindo num dia de chuva e com pressa. Você precisa de muita atenção. Você precisa estar focado. 1 segundo de distração no trânsito pode ser sinônimo de tragédia.
Seguir Jesus é uma matéria assim. Eu preciso seguir Jesus de perto. No ano de 1979, nós fomos daqui para o Rio Grande de carro e eu não conhecia São Paulo. E nós chegamos em São Paulo por volta de 5h30, 6 horas da tarde. E eu só conseguia andar para frente. E a tia Linda do meu lado com o mapa dizia, entra aqui, entra ali, mas entra como? Final das contas, nós paramos num posto, ligamos para um amigo e ele falou assim, me aguarda aí que eu te busco. E nós ficamos aguardando. 22 horas ele chegou lá. E falou assim, me siga. E sumiu na frente. E eu fui deixar a distância regulamentar, alguém entrou e São Paulo é assim. A seta pisca uma vez, o cidadão já entrou. E eu perdi de vista. E aí? Ele parou e disse, olha, tem que colar na traseira. Seguir Jesus é assim. Se não acontece como Pedro, começou a seguir de Jesus de longe e logo deu, como dizem vocês, deu B.O. Então eu preciso estar atento, irmãos. E aí o autor de Hebreus diz assim, corramos com paciência. Ele está falando daquela marcha atlética, que é complicada, né? O movimento do pé tem que seguir uma ordem, senão o competidor é desclassificado. Então eu não posso perder Jesus de vista. Eu não posso me deter e me preocupar com outras coisas, senão as coisas do reino, porque senão Jesus vai embora. E depois eu digo que eu estou desviado. Não, eu perdi Jesus de vista, porque eu não me empenhei, eu não o acompanhei, e é dele que vem o meu exemplo. Então, para seguir Jesus, eu preciso ter uma disposição, eu preciso de vigor, e esse vigor vem da comunhão com ele. E aí Pedro seguiu Jesus de longe, e logo Pedro estava contrariando o princípio do Salmo 1. Pedro estava acomodado entre os inimigos de Jesus, e o próximo passo foi negar Jesus. Aí você vai dizer assim, mas tinha uma profecia. É verdade, mas estou tirando daí o princípio de que quando nós perdemos aquele que é a nossa referência, nós nos perdemos. E nós vamos ouvir, irmãos, muitas vozes nos chamando. E aí o autor diz assim, nós também que temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas. Ele está dizendo, deixemos todo o embaraço e o pecado que nos assedia com tenacidade, muito perto de nós. Eu preciso tomar providências baseado no recurso que Jesus me deu, para que eu não o perca de vista. Jesus tem um ritmo, irmãos, e eu preciso acompanhá-lo, e ele vai me dar graça para acompanhá-lo, mas eu preciso ter disposição. Jesus ia orar no monte, eu preciso aprender a orar. Jesus tinha comunhão com o Pai, eu preciso ter. E eu estou falando para crentes que não tem tempo para estudar a palavra, crentes que trabalham honestamente, mas meu jovem, meu irmão, minha irmã, independente do que você faça, Deus não vai diminuir o preço, Deus não vai nivelar por baixo. Ele tem um padrão, e quem quer servi-lo e segui-lo precisa obrigatoriamente se submeter a esse padrão, porque ele dá recursos, ele dá a palavra, ele criou igrejas sérias, ele levantou obreiros sérios também, comprometidos, e essas pessoas, essas ferramentas vão te ajudar a seguir Jesus. Mas primeiro você precisa entender o chamado. Há na natureza humana uma predisposição para achar que toda a palavra de confronto e exortação é para o irmão que não está. E a gente pensa assim, o fulano tinha que estar aqui. O fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, se você está aqui, é você que tinha que ouvir. Deus quer tratar contigo, como Ele tratou comigo e trata todos os dias. Deus trabalha de modo individual com cada um.
É por isso que ele diz: examina tudo e retém o que é bom. Se tudo aquilo que é dito na igreja não serve para você, jogue fora. Mas se tem utilidade, aplique na sua vida, porque nós vamos responder perante Deus por tudo aquilo que nós fazemos com as orientações que Ele dá. Então eu preciso entender o chamado, é comigo. Eu preciso me dispor, eu preciso pagar preço, eu preciso renunciar, eu preciso priorizar Jesus, mas eu preciso andar pertinho dele. Intimidade a gente desenvolve com caminhar junto, com relacionamento todos os dias. Eu não sei da sua vida, eu não sei do seu coração, eu nem sei da sua capacidade de ouvir, mas nós falamos um dia desses que a seara é grande e os obreiros são poucos. E às vezes, olhando para esse grupo tão pequeno, ainda tem alguns que se tornam vagarosos, alguns que estão desconfiados, que estão em dúvida, olhando para o lado. Deus quer mudar a sua história nesse sentido. Ele quer fazer de você uma bênção. Deus podia usar os anjos, podia usar os animais se quisesse, mas Ele escolheu nos usar para nós fazermos a diferença na vida dos outros. Mas Deus respeita a sua vontade. Mas se você quer servir Jesus, se você quer caminhar com Ele, fale com Ele. Quando Samuel entendeu, ele diz: olha, eis-me aqui. O profeta Isaías disse: eis-me aqui. Os discípulos, quando chamaram, a palavra de Deus diz que eles largaram tudo imediatamente, mostrando voluntariedade. Nós falamos isso na outra vez. Se o Espírito de Deus falar contigo, não endureça o seu coração. Você tem ouvido o chamado? Você tem entendido o chamado? Então se apresente a Deus: Senhor, eu estou aqui. Às vezes esse chamado que nós ouvimos, o suficiente para obedecer, vai se clareando, ou o nosso caminho vai clareando na medida em que nós estamos caminhando. E há um verso na Bíblia, né? O salmista diz que o nosso caminho é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Quando nós ouvimos o chamado de Deus, não está tudo claro diante de nós. Mas quando nós ouvimos e nos colocamos na cabeceira da pista, como um avião que vai decolar, Deus começa a trabalhar em nós, e nós vamos caminhando e pegando velocidade e entendendo ao ponto de que seguir Jesus se torna um estilo de vida. E esse é o desafio: desenvolver um estilo de vida na base do caminhar com Jesus. A nossa oração hoje é que você receba essa palavra e que você peça para Deus sensibilizar os seus ouvidos, e que Deus te dê coragem, disposição para pagar o preço. Irmãos, é caro. Deus nunca escondeu que coisas espirituais custam caro. E a palavra diz, eu quero terminar com isso, a Bíblia diz que Jesus não fez caso da vergonha que ele tinha que passar por se humilhar, por suportar a afronta. A palavra de Deus diz que ele pensava no que estava por vir. E o que está por vir, irmãos, é algo que Deus tem para dar. Capítulo 12 do Evangelho de João, a gente lê assim, Jesus dizendo: onde eu estiver, aí estará também o meu servo. Se alguém me serve, siga-me. Mas se alguém me servir, meu Pai o honrará. E eu quero essa honra, porque essa vem de Deus. Esta é sincera para aqueles que foram perseverantes na caminhada em buscar completar a sua obra com dignidade, como Paulo fez, como o próprio Jesus fez. Pense nisso, ore sobre isso, e se Deus falar contigo, diga: Senhor,
eu estou pronto. A decisão mais nobre, irmãos, é servir a Deus. Amém?